Pronto, podemos, né, Márcia, começar, né? Vamos lá, doutora Giovana, quer dar um... Né? Não sei como é que é os termos aí no Sul, mas aqui para o Maranhão é uma cidade de médio porte. E a gente tem dois juízes, né? Uma juíza que sou eu da Fazenda Pública e a outra juíza que trabalha com as questões de família, menores, e eu não. Eu pego a parte da Fazenda, alguma parte criminal, júris e etc. E com relação à Fazenda Pública, né? A gente tem muita ação civil pública, muita demanda estrutural. E eu me deparei com algumas situações que também começaram, né, a borbulhar na minha cabeça o que a gente poderia fazer, né? E daí eu dei uma decisão em 2020 que foi relativa a atraso de salário. Então, teve um atraso de salário gigantesco em Presidente Dutra, todos os servidores públicos municipais ficaram sem receber o salário, e aí não, vou dar aqui a decisão, né, ver o que vai acontecer, né? E aí eu percebi que as pessoas não estavam entendendo a decisão. Uma decisão relativamente simples, sabe, Márcia? Olha, fulano, você tem tantos dias para pagar os serventes, os professores, etc. E a imprensa tentava conversar com a secretária para poder tirar dúvida. E aí, Giovana, eu disse, meu Deus do céu, será que eu estou usando palavras muito difíceis? É claro que eu não estou aqui para dizer que os documentos públicos eles não têm que ter aquela forma, não estou falando isso. Claro que a gente sabe que tem o rigor mesmo, o palavreado, a legislação, mas, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Eu não estou entendendo muito bem. Perfeito. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, uma decisão tão simples de atraso de salário, gerar esse burburinho todo das pessoas ficarem comentando decisão, mandando mensagem. Vamos lá, vamos avançar. Os meus servidores, né, eu chamo de meus porque, Ave Maria, eu sou louca por eles, né, a gente brinca com isso. A gente tem a cada 2, 3 meses, a gente trabalha com a gestão e alguns temas sensíveis, né? Então, por exemplo, nós já trabalhamos o tema da gestão e os estereótipos de gênero, nós trabalhamos a gestão e o racismo, né, no Poder Judiciário. E em uma dessas rodas de conversa que a gente apelidou, Sidan veio, até com o Marcão, né, que é a Marca Adriana, que a gente chama carinhosamente, né, e o Comitê da Diversidade, e eu pedi para a Sidan, você tem como fazer a facilitação gráfica dessa 1 hora que nós vamos ter com os servidores sobre gestão e racismo, porque é um tema sensível, eu sei que toca, é complicado a gente falar disso, né? Às vezes o juiz ele não tem aquela formação. E aí Sidan brilhantemente fez uma facilitação gráfica que arrancou choro, suspiro, foi uma coisa, foi uma sexta-feira, inclusive, estava todo mundo feliz nessa facilitação. Falamos de ancestralidade, foi uma coisa bem, bem emocionante. Eu falei, poxa, as pessoas então agora entenderam o que eu estava querendo trazer, né? Não fui eu a facilitadora, foi o professor Tiago Viana, que fala muito bem sobre racismo e gestão, e aí deu para comunicar bem, ficou legal. Aí eu dei uma outra decisão sobre questão de festa, né? Não tinha contrato, determinou-se que a festa não ocorresse porque não tinha contratação. E essa daí foi alvo de tudo quando foi de doidice, né? Que eu brinco com o pessoal. As pessoas não estavam entendendo se ia ter festa, se não ia ter festa. Por que a juíza estava mandando barrar a festa? Porque ela não gostava de festa, porque ela era velha, era porque era isso, era coisa. E alvo de fake news, aí, não, ela falou isso, não falou aquilo outro. Eu falei, não, chega. Vamos agora, então, tentar focar em uma tradução de uma sentença, né? Para a gente poder se organizar. E, como é uma vara da fazenda, né, a gente tem muitas questões relacionadas a políticas públicas ambientais, não é? Aquela coisa toda. E tinha um processo lá dentro dos escaninhos, sabe, Giovana? Um de 2016, ou seja, processo da meta. Aí os servidores já crescem os olhos, porque sabe que se cumprir, ganha lá o dinheiro, né? E era sobre o lixão, que, na verdade, a gente usa esse termo lixão, que é um termo mais simples, mas porque está se tratando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O nome da política já é complicada, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. As pessoas já não sabem nem do que se trata, é de lixo mesmo, lixão. E falamos sobre o marco do saneamento legal, eu até liguei para a Sidan, falei, Sidan, olha, amigo, vamos ajudar aqui a juíza, porque eu acho que ninguém vai entender essa sentença. Estou, inclusive, compartilhando aqui, Michele, a tela da conversa que a gente teve sobre essas dores, justamente, né? Que tu estás trazendo, né? Que é essa ansiedade, esse tempo gasto, o retrabalho,
a falta, a pessoa acha que o negócio não funciona porque ela não entende, né? Também. Não, perfeito. Esse processo estava lá desde 2016, não é? No escaninho do PJE. Na realidade, ele era físico, nós virtualizamos e colocamos. É um processo muito extenso, tem muitas páginas. Aqueles processos que tem 2 volumes, sabe, Jaqueline, que a gente pega e amarra até a fitinha para ele não se perder no meio do caminho. A gente amarra, né? Quando era o processo físico, acho que assim, eu sou da época do processo físico, gente, então tinha aquelas amarraçõezinhas que a gente fazia para o processo não se perder. E aí eu pensei, não, esse foi um movimento que teve em 2016 em todo o Maranhão, vários promotores de justiça e promotoras ingressaram com essa mesma ação, alguns colegas já tinham decidido, e conversando com os colegas e com as colegas, a gente via que não tinha gerado nenhum retorno efetivo, né, para a sociedade, as pessoas não tinham nem entendido muito bem. Eu falei, não, eu acho que essa é a ação adequada para a gente pensar numa facilitação gráfica para esse tipo de assunto, até porque a sentença envolveu, né, vai envolver todo mundo, envolve Ministério Público, envolve Prefeitura, e eu não queria dar aquela dimensão, as pessoas, né, não queria dar aquela dimensão que era mais uma sentença que a gente vai só lá para cumprir a meta. Não, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E aí pensei, uma ação civil pública, uma demanda estrutural, uma demanda ambiental. Eu falei, Sidam, vamos tentar reduzir aqui essas 12 páginas em uma. E aí nós tivemos algumas dificuldades, né? Que depois Sidam vai conversar um pouco mais, que é justamente trazer esse documento para dentro da realidade do PJE, porque eu não poderia dar uma sentença, né, nesse formato, né? Eu até conversei muito com o Sidam. E aí foi por isso, Giovana, a gente teve toda essa linha de raciocínio até chegar neste momento dessa angústia realmente de tentar comunicar-se melhor com aqueles que procuram o judiciário. E essa procura não foi feita individualizada, né? Foi feita pelo Ministério Público, e aí atendeu-se a esse anseio, né? Eu não sei, depois a gente pode falar do que repercutiu na comarca, não é? Mas acho que Sidam agora pode agora dar aquela ideia, né, de como foi o processo de criação e foi isso que levou essa angústia de tentar comunicar melhor as decisões e evitar as famosas fake news sobre o que estava sendo decidido, que ninguém aguentava mais, o que ela está decidindo que ninguém entende. Acho que era isso, meu amigo. Eu passo a bola para você. Eita. Sidam, deixa eu te interromper antes para você falar. Quando você for falar, você já me falar. Assim, eu estou com umas perguntas aqui do Instagram que as pessoas perguntaram, e uma delas era uma dúvida também, é uma dúvida minha. Como que foi para você, então, antes, né, de você contextualizar, receber um convite do superpoder judiciário para intermediar essa comunicação entre processo e cidadão e tudo? Como que foi isso aí? Então, primeiramente, como que foi para mim, né? Nesse lugar, assim, de quem está de fora também, né? Representando aqui a sociedade civil, porque também não foi uma contratação com o poder público, né? Então, existe um lugar também, eu acho que desse trabalho de colaboração, que é da intencionalidade também, né? Eu acho que parte desse lugar, da intenção de resolver uma questão, de contribuir para a mudança de um serviço, de um redesenho, de um processo, da facilitação, que é o que vem sendo assim, a minha vertente de trabalho nessa cena da facilitação visual, assim, porque acho que desde o ano passado, desde um projeto que eu trabalhei para o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, que era sobre lançar luz e entendimento sobre a prestação de contas do governo de estado, então era um projeto muito grande e que envolveu justamente a facilitação gráfica como linguagem para fazer essa espécie de tradução, né, de uma linguagem elaborada, extensa, técnica, complexa, para uma linguagem mais simples, mais fácil de entender, uma linguagem que facilita justamente o entendimento. Eu acho que a palavra-chave é essa. Tu perguntou como eu me senti, né? Assim, eu me senti assim validando também o entendimento que eu fui tendo ao longo dos anos trabalhando com facilitação gráfica, assim, nos mais diversas ocasiões inusitadas que se possa imaginar, assim, desde o setor público ao setor privado, assim, né, em diferentes áreas. Então, mesmo transitando por diferentes áreas, desde a área médica, jurídica, engenharia, startup, empreendedorismo, enfim, a educação,
eu comecei a perceber que existe justamente uma necessidade em comum entre todas essas organizações, instituições, pessoas, né, no final das contas, que é de entendimento, justamente, a palavra é essa, entendimento. E quando a Michelle me propôs isso, assim, né, olha, eu sinto que aqui a gente está com um problema, que é de transmitir, tem uma decisão muito importante aqui, que eu gostaria de transmitir isso com leveza, de uma forma mais simplificada, porque é importante que as pessoas entendam sobre isso, porque é uma questão de interesse público, né, uma questão do lixão na cidade, então, que envolve saúde, envolve meio ambiente, várias questões. Problemas estruturais, né, que a gente tem conversado, assim, né, e de como que é difícil, às vezes, né, enxergar também, né, ali dentro da linguagem, né, tanto que quando a gente foi fazer o processo, né, Michelle, eu falei, olha, Michelle, assim, eu vou precisar a gente fazer uma reunião, tá, para tu me traduzir, assim, o que é que está escrito aqui nesse negócio, porque eu li eu não estou conseguindo entender, assim, algumas coisas, tá meio anuviado, assim. E daí a gente fez esse processo, né, de justamente ir pegando, entendendo a estrutura daquele documento. O que é que aquele documento quer dizer? Qual que é a mensagem que ele precisa transmitir? Para quem, né? Então, quando a gente aborda, assim, essa questão da facilitação gráfica, né, da facilitação visual, é justamente focado nisso, né? Em quem que é a pessoa que vai ler aquilo também, ou para quem que interessa essa decisão, né? Que é uma outra linguagem. A gente percebeu isso, né? Que precisava justamente de uma linguagem para complementar, né, essa transmissão desse entendimento. E aproveitando já para trazer assim, né, um entendimento até que foi desse processo aí de construir colaborativamente, né, uma versão simplificada para um documento público. Um entendimento que eu tive assim foi justamente isso, né, de que a partir do momento que você oferece entendimento para as pessoas, é como se você estivesse dando poder para as pessoas também. Porque hoje, na sociedade do conhecimento, no mundo que a gente vive, onde informação, né, capital informacional é cada vez mais um ativo, cada vez mais valioso nas organizações, então entendimento, conhecimento é poder, conhecimento das coisas. Então, se a pessoa tem entendimento sobre o que a justiça está decidindo, sobre o destino dela, sobre a vida dela, ou sobre o espaço onde ela vive, né? Nesse caso ali, uma decisão que envolve um território, né? Que envolve um município, envolve o interesse de muitas pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que eu consigo entender a minha realidade, entender mais sobre a minha realidade, eu posso estar mais atuante, né? Na minha realidade também, né? Eu já não sou mais só um sujeito passivo, mas eu começo a ser também um sujeito mais ativo, porque eu entendo para onde vai a direção das coisas, o que que a justiça está determinando, o que que precisa ser feito, o que que deve ser feito, como devo agir, né? E isso gera outros né, resultados, né, Michelle? Gera outros efeitos. E com certeza, porque eu até trago aqui o exemplo da Defensoria Pública, né? Que algumas pessoas já começaram a procurar a Defensoria Pública para executar o julgado, né? A gente brinca, não sabe nem o que é executar o julgado, mas elas queriam ver na prática e contribuir para que o lixão pudesse ter fim em Presidente Dutra, não é? Ou então que pelo menos aquelas comunidades que morassem ali perto e que se servem do lixão pudessem ter um mínimo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Presidente Dutra tem 2 hospitais e nesse local são jogados os lixos hospitalares. Então existe uma preocupação disso, porque ali não é o local adequado para o lixo hospitalar, não é? Pode ter alguma contaminação, alguma coisa. Aí o lixão está ficando tão grande que ele já está se aproximando de parte da cidade, né? Digamos assim, da cidade onde a gente vive, né? Ele não é mais aquela coisa distante, né? Que os urubus ficavam, não, os urubus já estão chegando pertinho das principais vias. E eu fiquei também muito, muito feliz, Cidam, porque a faculdade, a FAP de Presidente Dutra, prometeu instituir um grupo de trabalho para verificar, não é, a efetividade da decisão judicial. A gente tem que se preocupar com a efetividade das decisões, né? Eu tenho batido muito nisso, tanto em alguns estudos, como também em algumas discussões do mestrado, que a gente tem que se sair dessa vibe, vou usar um termo bem simples, essa vibe de
só ver o número do judiciário, a cobrança da meta 1, da 2, o que for, mas e a efetividade? Foi lá dado o alvará para a parte, para aquela que estava precisada? Eu consegui o intento e essa decisão, né, pelo menos pensando quando chamei Sidan, foi para também incluir as pessoas, né, a comunidade de Presidente Dutra dentro do judiciário. Olha, a gente está dando uma decisão que não vem só de cima para baixo, não. Todo mundo vai, para poder essa decisão dar certo, todo mundo vai precisar se unir para poder resolver o problema do lixão. É claro que ainda está em fase de recurso, o município tem até o dia 10 de outubro para recorrer, se eu não me engano, olhei aqui rapidamente no PJE, mas pelo menos já é um primeiro passo em que a gente tem, né, nessas demandas estruturais. É claro que aqui a gente também não está defendendo, né, se daqui toda decisão judicial seja nesse formato, até porque ficaria inviável, nós temos aí milhões de processos, não seria isso, mas algumas decisões judiciais, elas merecem ser melhor elaboradas para que a gente tenha comunicação e possa incluir, como a Helena colocou aqui no chat, possa incluir aquele que está lá meio que avesso ao judiciário, como se fosse muito distante, mas que ele tem aí um pezinho, vai ter um impacto, né, dessa decisão. Excelente. E eu só queria fazer, né, uma observação, assim, que eu sempre falo, eu estou vendo que tem uns alunos aqui aqui na nossa plateia, e para ver a verdade, né, que eu sempre falo, assim, que não significa que a gente tem que se comunicar de modo simples para as pessoas que são, os vulneráveis, a pessoa que mora, são as populações ribeirinhas, a população. Não, o cidadão não entendia o que estava escrito, e ele tem 3 graduações, é isso, né? E já morou na Europa, 2,5. 2,5. Já morou na Europa, né? Uma pessoa inteligentíssima, culta, e não conseguia entender. Então, é o que eu falo, eu tenho um físico nuclear que não vai entender, né? Um gênio e não entende o que a gente Não fala. vai entender, exatamente. E, assim, pensando em design, né, pensando com a ótica, a luz do design, é como se houvesse, assim, no meu entendimento como facilitador gráfico, é como se houvesse uma parte muito importante, uma peça essencial da comunicação que falta, que é a peça do entendimento, essa palavrinha-chave, né, que foi a última fala da Michelle, foi por onde eu comecei a falar. Se não tem essa peçazinha, isso cria, né, aquelas coisas ali, né, Michelle? Cria uma angústia, cria um retrabalho, isso tem um efeito também, uma bola que volta, vamos dizer assim, para o próprio judiciário, né, Michelle? Para o próprio sistema de justiça, e que gera também uma acumulação de tarefas, uma acumulação de, né? A Michelle comentou uma vez comigo que para cada mandado ali que é emitido, para cada comunicação num processo, são 4, 5 ligações, em média, no fórum, para a pessoa, que a pessoa não entendeu o que ela precisa fazer, não entendeu o que está sendo dito, e daí a pessoa vai em busca de quê? Do entendimento, da informação. Então, eu vejo a facilitação gráfica também nesse lugar, né? Uma amiga até me falou isso um dia desses, assim, como se fosse uma chave, vamos dizer assim. Uma chave para que mais pessoas tenham acesso ao direito de entender. Porque, e foi justamente assim, Márcia, com esse trabalho de linguagem simples, né, o movimento da rede de linguagem simples, que eu fui, aos poucos, começando a entender a importância da linguagem clara. Não só num sentido de formato, como técnica de comunicação, ou ou como moda do momento, sei lá, alguma coisa assim, de inovação, de diferente, não é isso. É uma necessidade mesmo de redesenhar o serviço de uma maneira que ele atenda a essa prerrogativa que é essencial da comunicação, fundamental, que é de entender, que a pessoa entenda. Porque se você, a gente estava até conversando, né, Márcio, um exemplo que eu dei de viagem, que eu estava viajando, e daí eu estava lá na Grécia, assim, e daí, nossa, que nem pinto no lixo, assim, né, super feliz, nossa, tá. E daí apenas cheguei lá e me dei conta que eu tinha viajado meio mundo, falo 3 idiomas, 2 graduações, não sei o quê, e lá na Grécia eu era analfabeto. E eu me dei conta disso no momento em que eu cheguei, e eu olhei para uma placa, assim, cheguei de navio, cheguei num porto, assim, e eu não sabia para que lado eu tinha que ir, não sabia nada. Eu peguei o celular, entrei no Google Maps, assim, o nome das ruas estava escrito tudo em grego.
era um outro alfabeto, era um outro código, era uma outra linguagem que eu não entendia nem o alfabeto. Como é que eu ia ler uma palavra? Como é que eu ia saber me direcionar? Então, eu imagino que aquela sensação que eu tive de me sentir analfabeto, talvez seja um pouco da sensação que as pessoas tenham quando elas leem uma decisão judicial. De tipo, nossa, eu não entendo o que está escrito aqui. Então, como que eu vou me direcionar frente a isso, né? E aí, não no lugar de criticar o serviço, ou de dizer que não é. Não, é no sentido de olhar para o que precisa ser feito, né? Que precisa ser comunicado, né, Michele? Para as pessoas, né? De uma maneira que E as pessoas aproveitando, e como que foi essa aceitação, Michele, dentro do tribunal? Sobretudo porque no tribunal ontem a gente estava conversando, né? A máquina de escrever. Eu me formei em 2002, eu fiz curso de datilografia ainda. Então, queira ou não queira, as pessoas que estão no tribunal são pessoas mais experientes e foram formadas num outro contexto. Eu queria saber como que foi a aceitação dentro do tribunal, dentro da tua comunidade que você está inserida, desse trabalho lindo que o Cidan fez. Olha, a assessora de comunicação da Corregedoria está aqui conosco, que é a Helena, que é uma grande entusiasta desses movimentos, né, de linguagem fácil. Ela até briga comigo, olha, não usa nada em inglês, não, usa conversa, usa o que for. A priori, eu mandei um ofício para a Corregedoria explicando, sabe, Giovana? Até falei muito isso ao Cidão. Falei, olha, eu sou limitada por algumas questões da LOMAN, da forma, né? Tanto que eu fiz a sentença, né? A gente redigiu a sentença escrita no PJE direitinho. Até agora, né, eu tenho 2, 3 colegas bem entusiasmados com isso, né, querendo conversar mais, né. A Corregedoria está dando esse apoio através da Helena, não é? A assessora de comunicação está sempre acompanhando, sempre fazendo a matéria. Como não chegou ainda em grau de recurso, não sei nem se vai ter o recurso, né? Embora vá ter a remessa, né, necessária, eu determinei a remessa necessária porque era contra o poder público municipal, a priori as pessoas ainda estão vendo ainda como novo. A Defensoria Pública gostou demais, facilitou a vida dela, porque mostra lá para o assistido, né, o que aconteceu. Eu confesso que até Cidan conversou comigo, será que não teria como a gente passar uma pesquisa para poder saber se as pessoas entenderam ou não? Eu falei, olha, eu estou um pouco limitada por esse período eleitoral, embora não esteja no pleito, mas enquanto juíza da Fazenda, né, a gente meio que se limita um pouco. Eu não estou no pleito porque minha colega de comarca, ela fica esse biênio, né? O meu biênio é o mais chatinho, que é o das eleições municipais. Eu até brinco com ela. Ela fica com as gerais e eu fico com as municipais. Mas eu tenho vontade de passar uma pesquisa muito, muito semelhante a essa do balcão virtual para ver, né, o entendimento. Os servidores entenderam, todo mundo entendeu, passei para algumas pessoas também entenderam, né? Agora, claro, a gente sempre vai esbarrar naquela dificuldade de que, às vezes, as decisões do Poder Judiciário, ou pelo menos os serviços que são oferecidos pelo Judiciário, precisariam ser melhor padronizados. A imagem, né? Tanto é que a imagem ela não tem uma logo oficial, né? Ela tem a logo só do tribunal, mas as cores são rosa, né? Que é meio parecido com o que eu tenho lá na vara. Então, Giovana, a aceitação foi essa. A Corregedoria está me dando esse apoio através da assessoria de comunicação, tem divulgado, né, o trabalho, mas ainda não chegou em grau de recurso, embora eu tenha feito o ofício explicando, né, direitinho, para não ter nenhum tipo de problema, nem falta funcional. Então agora você não fez a sentença. A sentença porque eu achei que aquilo lá era um resumo só. Não, na verdade, aquilo é a sentença. Eu posso até mostrar aqui, se quiserem, eu posso até compartilhar a tela de como é que ficou no PJE o processo direitinho. Se você puder fazer essa gentileza para a gente. Eu posso compartilhar, então pronto. Porque eu achei, quando a gente viu, eu achei que fosse um resumo. Não, essa já é a sentença. Tem a parte do relatório, da fundamentação e o dispositivo. Eu vou... eu não posso compartilhar porque eu não estou como anfitriã, né? Como co-host. Ué, a gente não pôs? Desculpa aí, já vejo. Você coloca, Joro. Que aí eu mostro como que ficou no PJE. Porque eu até falei para a Cidão, olha, Cidão, o documento ele tem que ser em PDF, porque é o que eu consigo anexar, porque se eu anexar em JPG, fica muito ruim que a pessoa tem que fazer o download. Eu não sei como que vocês usam aí o ESAG, né? Não usam o PJE, né? O EPROC. O EPROC, perdão, o EPROC, que a professora Luciana Manche disse que é muito bom esse EPROC. Eu não conheço, a gente usa o PJE. Para a parte de sistema, é excelente, mas para a parte gráfica, assim, ele tem bastantes limitações.
A parte de PJE sistema, excelente. Pois é, dá para tirar vários relatórios, né, Giovana, nesse do EPROC, né? Márcia, eu não consigo colocar aqui, acho que Michele, só... enquanto isso, eu posso compartilhar umas imagens aqui do processo criativo, de como que foi a conversa que a gente teve, o rascunho inicial. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Por que não tá dando? Pera lá, não, acho que eu estou compartilhando a coisa errada. Eu acho que é só o host que dá, Márcia. Com o host eu não consigo tornar outras pessoas com o host. Então, é a Márcia que tem que... Compartilhar esse aqui. Vocês estão com a tela aí? Então, como que foi? A gente fez uma primeira conversa, né? Que eu falei, olha, Michele, muitas coisas aqui no texto eu não entendi. Eu entendi apenas em linhas gerais a estrutura do documento. Porque nesse trabalho de facilitação gráfica, eu faço justamente um processo sempre de estruturação inicial do que são os tópicos principais. É tipo uma síntese mesmo, um fichamento, alguma coisa assim, né? Então, eu cheguei para a Michele e falei assim, olha, Michele, o que eu entendi é que é um documento que tem um objetivo, que está dentro de um contexto, que tem um embasamento que suporta essa decisão, né? Um embasamento, tem uma questão ali de achados e provas que dão suporte à decisão, e tem a decisão, que é o que o documento, enfim, comunica, né? A finalidade do documento. Então, a gente criou uma espécie de uma linha, assim, né? Aí eu validei com a Michele, Michele, é isso, foi isso que eu entendi. E daí depois a gente fez uma reunião e a Michele foi me explicando cada tópico lá na sentença, que são 9 páginas, né, Michele, se eu não me engano. E daí ela foi pontuando comigo assim, tá, olha, aqui é isso, o ponto principal aqui disso é esse, pá, 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 pá. E daí o que foi que eu fiz, né? A gente foi trabalhando ali, conversando, até chegar nessa versão aqui, que foi a versão final, que foi fazer justamente uma linha, né, narrativa do que era, no caso, uma ação civil pública, o objetivo daquilo, o contexto daquilo, o embasamento, e no final de contas a sentença propriamente dita, que são essas 3 linhas aqui no final, né, que é a decisão que o documento comunica, né? Então, foi assim, né? Foi um processo mesmo de facilitação visual focado em fazer também uma redução do tempo de leitura, né? Eu tenho ali tanto um documento de 9 páginas, tu leva um tempo para ler. Um documento de 1 página, tu leva um tempo menos 9, né? Para ler, digamos assim. Então, e também uma simplificação da linguagem, né? Ou seja, eu tenho ali de maneira destacada e enfatizada os pontos principais para que a pessoa entenda o que a justiça está dizendo. Basicamente, em linhas gerais, eu acredito que seja isso, né, Michele? Não, com certeza. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela para poder ficar mais fácil, para a gente ver na realidade do PJE, né? Todas as nossas... Não, ainda não consigo. Ainda não consegue? Isso, não consigo. Esse documento aqui, eu estou vendo a Roberta perguntando, isso, ele acompanhou a sentença. Eu queria mostrar a tela para vocês, para a gente ver. Eu disse que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Está dizendo isso para mim. Está encantado? Não, tá inventando. Peraí. Cadê você? Deixa eu ver aqui de novo. Esse documento que Sidam fez tem a sentença no PJE, eu assinando eletronicamente, normal, como a gente assina os processos geralmente, sabe? Assinando normal, com o meu ID, a sentença no estilo, vamos dizer assim, tradicional. Aí eu anexei ao documento da sentença tradicional o ofício encaminhando à corregedoria, que eu estava me baseando na ideia de facilitação gráfica, porque era uma demanda estrutural, as pessoas precisavam compreender, e anexo a facilitação gráfica que Sidam fez. Então, são 2 documentos que estão anexados à sentença. E aí fica no PJE. E a gente também começou a circular nos grupos de WhatsApp de Presidente Dutra, para que as pessoas tomassem conhecimento, já que outras decisões minhas ficavam rolando aí no grupo que eu nem sabia, agora bota a decisão realmente, né, uma sentença em matéria ambiental. E daí, aqui continua também, Márcia, sem eu conseguir compartilhar.
E aí foi essa ideia, né? Mas eu mandei tudo para a corregedoria para explicar, né? E no eleitoral, alguns colegas já tinham sentido a necessidade de fazer algumas decisões nesse formato. E como fui juiz eleitoral muito tempo, pensei, não, vamos usar na justiça comum também para ver se dá certo. Consegue sim. Cida, eu coloquei você como anfitrião no começo, por isso, então você consegue. Eu não tô mais, eu tô de cor também. Então, você tem que me dar o poder aí de ser co-anfitriã Dar o também. poder. Então, justamente, eu acho que essa é uma palavra forte, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Michele, da justiça nesse lugar, né, de poder e nesse lugar também como serviço, né, público. E daí a gente estava uma palavra que está muito em voga hoje em dia, que é empoderamento, né? Então, de uma certa forma, eu vejo o entendimento nesse lugar, né? Clareza nos textos, clareza na comunicação, não vou falar nem de texto ou de gráfico, porque eu acho que não é uma questão, acho, da técnica, sabe? Acho que a facilitação gráfica é uma técnica que apoia. Nesse caso, a gente usou para apoiar o entendimento, mas pode ser design, linguagem simples, pode ser só o texto simples, pode ser, enfim, né? Acho que não é uma questão da técnica, mas é uma questão da forma de fazer, né? Uma forma que facilita esse entendimento e até a disseminação, como a Michele falou, né? Um texto assim, um documento que está assim, resumido, sintetizado em uma imagem, ele facilita também a disseminação e o tempo, né? Para as pessoas terem acesso àquilo e entendimento daquilo, né? E poderem se posicionar a partir desse entendimento também. Aproveitando, você vai conseguir compartilhar, Cida? Porque, ou dar poderes? Tem outra... Tem que só me dar poderes, Márcia. Como dar poderes? Você que está de anfitrião aí, eu estou de co-host. Tenho que ir aqui na Michele. Isso. Michele, aproveitando, uma das perguntas também, né, que a gente recebeu lá no Instagram, por que a facilitação, né, por que desenhos, a pessoa falou, em vez da... host? Desculpa, Márcia, é make host ou make co-host? Pode ser co-host. Tá. Né, porque o desenho em vez do visual law, né, do design legal e tal. Os índices, né, de analfabetismo aqui no Maranhão são extremamente altos, eu não tenho aqui de cabeça, né, e a pandemia, não é, a gente estava num evento e discutindo isso, e das pessoas, né, dos profissionais da área, informaram que com a pandemia, a compreensão, né, daqueles alunos, né, que tinham sofrido com a pandemia, por exemplo, eu tenho aqui em Presidente Dutra, crianças que não conseguem ir ao colégio porque a ponte simplesmente caiu e aí você tem que botar a criança aqui nos ombros para poder ela ir para o colégio, né? Então, a ideia da facilitação gráfica foi porque, de repente, o desenho ou a forma de estruturação do pensamento era mais atingível para essas pessoas. Porque eu tenho um público de pessoas que acessam o fórum, né, que são extremamente vulneráveis. E não só vulneráveis economicamente, mas vulneráveis mesmo do estudo. Elas podem ser extremamente ricas, né, que é o caso que acontece muito aqui em Presidente Dutra, elas são extremamente ricas, têm um bom comércio, tem gado, tem fazenda, mas elas não conseguem entender. Sabe, uma dificuldade que nós temos aqui também, que é até uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é muito triste, não é? Mas olha o que ocorre. As pessoas se comunicam por áudio porque elas não conseguem escrever no WhatsApp. Então, imagina só, mandar um mandado para essas pessoas, né? Uma comunicação, uma citação, ou até mesmo dizer, olha, elas receberam dinheiro, e a pessoa achar que ela está devendo em vez de estar recebendo dinheiro, né? Então, foi por essa escolha pela facilitação gráfica. Eu conversei isso muito com o Sidão. Eu falei, Sidão, o nosso público, não é? Eu sei que muitos de vocês estão no sul do país, mas quem está aqui no Nordeste, infelizmente, sofre, não é? Dessas questões. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui a tela do PJE. Então, essa é a tela do meu PJE, né? Que é o sistema que nós utilizamos aqui na Justiça Estadual. Não sei se conseguem, estou conseguindo ver, gente? Tá ok? Tá ok? Perfeito. Então, aqui está o processo, né? Esse processo eu queria deixar os meus agradecimentos, Francisca está me ouvindo, que é minha secretária, ao pessoal do IEMA,
que é uma escola aqui no Maranhão, e os meninos do IEM e as meninas foram os responsáveis pela digitalização da nossa vara, sabe? Então, está aqui o processo, ó. Ele tem aqui não sei quantas páginas, então está aqui todo o processo de mais de 200 páginas. Então, ele está aqui todo digitalizado, ele começou em meio físico, é antigo, é de 2016, por isso que ele é Meta 2. Então, aqui do lado esquerdo, eu estou passando as partes do processo, né? Teve a habilitação do município, direitinho, e aqui eu vou colocar a sentença, que foi agora do dia 10 de agosto. Então, aqui é o formato da sentença tradicional, a logo do tribunal, então vem a sentença, né, explicando com aquela parte sendo relatório, né, a fundamentação, e a parte dispositiva aqui, com isenção de custas, né, a remessa necessária, enfim. E logo em seguida a sentença, no PJE é possível você anexar arquivos. Então, eu anexei o ofício que enviei ao corregedor. Esse ofício ele é feito no sistema Digidoc, que é um sistema próprio aqui do tribunal. Então, a gente enviou o ofício, primeiramente, ao corregedor, explicando quem era o Cidam, por que a escolha da facilitação, explicando, fazendo um movimento, né, dizendo as razões. E, em seguida, sai aqui um documento, que é a sentença que foi traduzida pelo Cidam no formato da facilitação gráfica. Então, com a logo do tribunal, o número do processo, o que se tratava o documento, qual que era o objetivo, o contexto, né, de lixão, que demanda uma solução sistêmica e urgente, toda a parte de legislação que eu usei, Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas veja só, a pessoa vai ler Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não vai entender, ela vai ver que lixão. Ela vai ver esse horror de mosca aqui, vai saber que é o que ela passa lá do lado da casa dela, com a mosca, o urubu, enfim. E aí, o que a sentença está documentando? O prazo para que o município tenha de 180 dias para que elabore um cronograma de implantação, efetue a remoção e realize a reparação da área degradada. Então, essa sentença, né, ela foi traduzida, e aí está aqui a publicação da sentença, né, já foi publicada, o Ministério Público já deu a ciência, e aí nós estamos aguardando, se a gente vier aqui nessa aba do menu, a gente vai colocar aqui nesse campo expedientes, e a gente vai ver que está no prazo ainda do recurso até o dia 10 de outubro para o município recorrer, né? Então, isso aqui, espero, né? A gente sempre gosta, né? Quando tem recurso, facilita, mas assim, a gente teve que adequar, né? Até falei para a Cidam, adequar a estrutura do PJE a essa facilitação. Eu não podia jamais fazer já uma sentença toda facilitada, Giovana, porque eu poderia incorrer. Assim, como tudo é muito novo, a gente fica com medo, né, de inovar demais. Eu já tinha experiência com Visual Law, junto com o pessoal da corregedoria, mas achei que, nesse caso específico, a facilitação iria traduzir melhor o alcance que aquela sentença deveria ter. Acho que seria isso. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui para o chat. Isso, pronto. Acho que deu para ver, não acompanhei o chat, mas acho que tirei as dúvidas de todo mundo que estava perguntando de como que foi. Sim, sensacional. O pessoal aí no chat está animado aqui. Acho que a Melissa tem uma pergunta, Márcia. Melissa, vamos voltar lá. A gente não está te ouvindo, Melissa. Melissa, Não. Não estamos ouvindo, Melissa. Ok. Então, Márcia, acho que podemos prosseguir, já que é. Sim, tem os dados aqui da Helena, fonte do IBGE, no Maranhão 2019, 823 mil pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 15,6%, a quarta maior taxa de analfabetismo dentre as unidades da federação. No Brasil é 12%, né? Então, tá essa média mais alta mesmo. Eu vi aqui, Márcia, só te interrompendo, que uma das pessoas que estão nos ouvindo, a Melissa, ela estava tentando fazer a consulta, né, do processo no site. Esse é outro... Oi, Melissa. Essa é outra coisa... Consegui fazer, doutora. E isso que Conseguiu? eu queria dizer, que não está lá o Visual Law. Isso que eu queria dizer. Ah, E não está? Não, eu pensei acho que devia tivesse. estar. Então, Acho que olha devia aí. estar.
Não, e Melissa, você tocou num ponto. Gente, vamos deixar o doutora, tá? Hoje é sexta-feira, então, tudo sexta-feira, bem. tá todo mundo é Michelle, é Giovana, é Márcia, fica tranquilo. Uma coisa que eu ia dizer para vocês, né? A gente precisa adotar, encalha muito com a ideia de padronização que eu conversava com o Sidão um período, a gente precisa adotar os sítios eletrônicos, né, os sites, aí, Helena, não pega no meu pé, não, eu estou usando sítio eletrônico e site, usei os dois. A gente precisa adotar esses mecanismos de busca, de acesso mais facilitados. Cada tribunal é de um jeito, você não encontra a informação, esse negócio do balcão virtual, olha, ninguém sabe onde é que entra, você põe um idoso para poder entrar, o idoso, ele não... E eu tenho muita preocupação, até escrevi isso num congresso que foi no Minho, o balcão virtual, a pessoa precisa estar com todos os sentidos, né? Como que a pessoa que é cega, que ela vai acessar? Ou então a pessoa que tem uma... Sabe, a gente bate mais uma vez, né, se dando aquela ideia da comunicação. Como que a pessoa vai ser ouvida no judiciário? Então, os nossos sítios eletrônicos são muito ruins mesmo. Eu sou servidora da Justiça Federal e demorei a entender como que fazia a consulta processual, que antigamente era simplesmente botar o número do processo, tem o PJE, tem outro, tem vários. Aqui no TJ do Espírito Santo tem uns 4 tipos, eu fico perdida. Aí eu já consegui, vou botar o link aqui para vocês, e eu queria avisar isso, que o Visual Law não está lá, deveria estar, né? Que pena, ver se coloca. Deveria ter sido adicionado de alguma forma lá o PDF também, junto com a sentença, porque, como a senhora falou, é público, é bem exatamente para todo mundo assim, enxergar e, de repente, entender melhor, né? Então, não sei se internamente, depois dar uma olhadinha, se tem uma forma de adicionar, né? Helena, já fica para você aí a informação, que no acesso público dos dados, a Melissa não achou a facilitação gráfica. Embora tenha sido Doutora, bem divulgado no site, foi bem divulgado na corregedoria, no tribunal. só Pois não, uma Helena? pergunta. No caso dessa consulta processual pública, que foi a que a servidora acabou de fazer, a inclusão desse conteúdo não seria pela vara, pela Secretaria Judicial, lá na comarca de origem? Não, porque é a consulta pública, a minha secretária está aqui me dizendo, ficou todo mundo empolvoroso, viu, Melissa, com a sua pergunta? A minha secretária está dizendo aqui que na consulta simplificada só tem acesso ao documento que eu assinei digitalmente, não tem acesso, porque eu não assinei a sentença pelo token, né? Então, por A isso do que não Visual aparece. Law, esse PDF, a senhora não assinou essa parte ainda? Não, eu não assinei porque eu botei como anexo a sentença. A única coisa que eu assinei foi a sentença no modelo tradicional. Eu não tenho como assinar o PDF, porque eu só posso assinar um documento no PJE com o título de Entendi, eu sentença. tenho uma sugestão para o futuro. Não, claro, mas eu gostei. juntar os PDFs e assinar, e aí vira um só, E que na próxima página vai vir o que precisa e assinar depois. eu teria que E ver aí, isso, anexo. como é que Uma eu faria para sugestão. assinar? Como é que eu faria para assinar? Os Aglutinar, né? dois documentos, né? Eu não E sei aí se o seria um PJE me documento único. permite. Eu não sei se o PJE me permite, porque a Eu também tela não do sei. Doutora, PJE. quais são as mídias que o PJE admite, no caso? Porque isso Eu acho que trata esse da ponto, própria... eu acho que esse ponto também, Melissa, que você está levantando, que foi muito boa a Sim, sua delicado. observação, muito boa, eu acho muito que boa. tem a ver com justamente essa questão que a gente está conversando agora, né, Michele? De pensar em como que essa Acessibilidade, essa né? facilitação poderia ser padronizada no sistema, no sentido de, quando a gente vai falar disso, então tem uma linha de elementos que podem ser utilizados, porque, olha, a gente está num contexto, né, de transformação digital, e muito veloz, inclusive. Não Então, é PROC? no contexto de Desculpa. transformação digital, desculpa. Pode terminar, Sidão. Tá. Não, então, pensando no contexto de transformação digital, é muito importante justamente esse cuidado para que haja essa relação com a nível de sistema, né? A nível de padronização mesmo, como a gente falou, né, dessa comunicação, que é um visual law com um coração aqui, com um negócio ali, uma cor aqui, uma cor acolá, ali é uma cor, ali é isso, e isso, num contexto midiático, também pode, né, se transformar uma faca de 2 gumes, né, no contexto de fake news que a gente tem. Então, uma importância que a gente vem conversando, né, Michele, sobre criar realmente uma forma de padronizar isso, mesmo que seja ali no nível de um fórum para testar, né, a nível de testagem numa área, num segmento específico da justiça, e para validar isso com usuários, né, com pessoas que usam o serviço.
né? Então, a gente vem conversando sobre isso também. No Doutora, EPROC, seria possível a gente juntar a foto no documento da minuta. Eu faço, às vezes, um print de alguma coisa e coloco. Então, daria para pegar a foto em vez do PDF e printar e colocar, né? Printar não, enfim, colocar a foto, adicionar, já no final da sentença, se fosse o caso, do O documento, da PJE não minuta. admite. Eu sei como é Ele que não você está admite dizendo. fotos? Não admite. Depois que ele só Ah, admite mediante anexo. Aí, por isso que eu tenho que entendi. anexar. Eu sei o que você está dizendo. Vamos supor, EPROC é pegar melhor, hein? A gente tem Não, que dizem que o padronizar o EPROC, EPROC para o Brasil. dizem que o EPROC é melhor, mas o CNJ disse que agora é tudo PJE, né? Pois é. Então, Ó, doutora, é uma conversa também para envolver as pessoas da tecnologia, né? As pessoas que sim, desenvolvem, que dão manutenção nesses sistemas e que, né, e que oferecem suporte para esse serviço, né? doutora, uma vez colocado o documento, ele não pode ser substituído? Helena, só se eu vier a apagar, né, o que não é bom, né, porque eu vou ter, é como se eu tivesse, deixa eu compartilhar aqui de novo, só para vocês verem. Fica um riscado aqui, né, e eu tenho que dizer o motivo que eu estou apagando. Processualmente, isso não é bom. Não é bom. O que a Entendi. Melissa queria, vamos supor, né, que qual que era a sugestão da Melissa. Depois que eu botei aqui a jurisprudência, eu dou um enter aqui e colaria o gráfico nesse negócio que eu assinei aqui, nesse ID que eu assinei. Ó. Tanto é que ele é assinado, está aqui, ó, juntado por Michele Amorim em tantas horas lá da manhã. O PJL não vai admitir eu fazer isso, eu colar essa figura aqui dentro. Vai ficar, ele vai barrar, aí vai dar erro, eu não vou conseguir assinar. Então, por isso que eu faço mediante esses anexos aqui, que é o que deveria estar na consulta pública, né? Eu tenho Esses outra outros aqui. sugestão. Fazer uma Ah, certidão, a secretaria faz uma certidão, nessa certidão que vai virar um PDF, só que a certidão não fica pública, né? Só decisões, né? só Que aí decisões, porque aí a certidão junta o PDF dele, vira um só, só que é pública, a gente só acessa decisões. Né? vocês estão vendo como uma coisa é bem intrincada, que é bom mesmo essas rodas, porque a gente começa a pensar mesmo. Tem que Um envolver a AO, ato tecnologia. ordinatório, aparece, não? Alguém da secretaria faz um AO juntando, junta um PDF já juntando o dele, dizendo que é o anexo da sentença. Pode ser também, pode ser. Aí fica público, de repente. É uma ideia. Muito bom, adorei esse aprendizado coletivo aí, a Michele Sulamita até falou isso, que é muito inspirador, e a gente está tendo uma oportunidade aqui espontânea de uma conversa sobre sistemas eletrônicos, né, de processo, achei incrível. Pessoal, queria ouvir da plateia se tem mais alguma dúvida, mais algum comentário, porque estamos nos encaminhando para o final, né, já passa das 5 horas. Legal que o pessoal tá aí firme e forte, né? Todo mundo só entrou, tá aí participando. Legal, que bom. E as considerações aí de vocês, agradeço de novo pelo tempo de vocês, né? Não só da plateia, como dos nossos entrevistados aí, super queridos e gentis, em tirar esse tempinho aí para falar com a gente e mostrar a importância, né, de como a gente pode conectar, através da arte, da comunicação simples, temas bem sensíveis para a população, né, através dessa comunicação, dessa nova linguagem, é um novo idioma, né, que a gente tem que reaprender. Parabéns, muitos cumprimentos aqui, vocês são incríveis, e os comentários do chat aqui, né, formidável, tomara que a ideia se propague por todo o país, é o nosso movimento, né. Uhum. E também queria falar uma coisa também, Márcia, eu acho que já finalizando aqui a minha participação, é que essa questão ali do desenho, ou de uma imagem, de um produto, né, nesse caso ali, é só a ponta, vamos dizer, que é só a parte visível, né? Tem toda uma parte que não está visível ali, que é justamente esse processo artístico, esse processo de pensamento criativo, para isso dar uma estrutura, uma cara e um entendimento para um conteúdo. Então, não é só um desenho, não é só um documento, um PDF, uma imagem, uma arte, digamos assim, né? É um pensamento que tem por detrás daquilo
no sentido de favorecer e facilitar o entendimento do que aquilo quer dizer, para que aquilo serve. No caso ali, a gente está falando de um caso específico de uma sentença, de uma decisão da justiça. Mas a gente poderia estar falando de uma página de serviços de um órgão, né? De uma carta de serviços, enfim. A gente poderia estar falando de um site, né? De melhorar o caminho, o acesso. Então, em vários níveis, né? Então, passa por isso, né? Por esse lugar de que não é só uma técnica aplicada. Eu vejo muito que a criatividade aplicada dessa maneira, através do design, através né, dessa área do design legal também, né? Que são, na verdade, várias áreas junto ali, né? Dialogando. É um tema muito, eu acho que esse da comunicação e da simplificação, do entendimento, é um tema muito transversal. Porque até como eu estava compartilhando com vocês, essa não é uma demanda apenas do setor público, com burocratês, com juridiquês, essa é uma demanda do startupês, essa é uma demanda dos médicos, essa é uma demanda até de educadores, de professores, entendeu? Tipo, essa é uma demanda de vários setores da economia, principalmente no mundo que a gente está vivendo, atual, assim, de excesso de informação. Então, acho que tudo que pode simplificar e facilitar a vida da gente já está valendo, sabe? Então foi por isso que, por exemplo, quando a Michelle chegou para mim e falou assim, Siddhartha, estou pensando aqui em fazer, o que tu acha disso? Eu falei, nossa, eu acho incrível. E daí a gente até conversou assim, mas aí ela falou para mim assim, mas aí se eu for te contratar, vai ter que fazer um processo, não sei o que. Eu falei, não, mulher, não vamos fazer processo de nada, não. A gente faz isso daí na parceria mesmo, vamos fazer acontecer, porque também eu tinha essa vontade, esse desejo de experimentar e testar mesmo, aquele espírito empreendedor, sabe? De fazer. Alguém perguntou ali no chat, eu vi uma pergunta ali, se teve contratação, se eu fui... Não teve contratação. Porque justamente eu acho que esse lugar também parte de uma mentalidade, de uma cultura, que é a cultura da colaboração, que é do fazer, não por doação também, né? Não estou aqui para não estou aqui para fazer caridade, né? Para o poder público, né? Poder judiciário, mas estou aqui como um cidadão que sim, que acha que pode haver lugar de resolução de problemas, de redesenho de serviços, e vejo, através desse trabalho, né, da facilitação visual e, portanto, do pensamento artístico, criativo, uma espécie de uma ponte, assim, sabe? Para conectar dois mundos até, inclusive, né? Quando a gente lançou essa proposta aí, né, Michelle? Tipo, as artes e o setor público, né? Se a gente for parar para pensar, assim, são dois mundos que pouco se falam, assim, né? Ou pouco se falavam, né? Eu acho que agora, assim, até esse evento, quero agradecer muito a Márcia, aí, né? A Márcia e a Michelle, essas mulheres super inspiradoras aí, empreendedoras, e até deixar uma mensagem também, assim, do que eu tenho visto, né? Eu estava na semana de inovação mês passado lá na INAP, então estava muito imerso nesse ambiente de laboratório de inovação, conhecendo assim no físico também, né, no olho a olho, no tete a tete ali, que é diferente desse nível que a gente está aqui das telinhas, né? E pude ver isso também, né, que são as mulheres, a maioria das pessoas que estão à frente desse movimento de inovação, são as mulheres que estão abrindo esse campo também, sabe? E nada criticando a questão de gênero, não é isso, mas de que realmente esse lugar, eu acho, da inovação, da criatividade, ele envolve uma sensibilidade, envolve um nível, eu acho, de empatia. Quando a gente está falando aqui de comunicação simples, de linguagem simples, a gente está falando disso, de empatia. A gente está falando desses atributos e dessas habilidades que são, assim, eu acho que muito fortes nas mulheres. E vejo, no contexto de inovação, muitas mulheres à frente, assim, desse movimento, sabe? Nesses laboratórios de inovação, nesses órgãos, por onde eu já tive a oportunidade de passar, visitar, conhecer, assim. E é isso, assim, né? Queria agradecer aí, primeiramente, a Michelle, por ter topado, assim, também, né? Confiado no meu trabalho ali, ter dito, vamos, e fizemos, e foi rápido, né, Michelle? Foi assim, 3, 2, 1, pá! Que é esse lugar também da colaboração, né? Quando não é só um, é dois, é três, é mais um. Só te interrompendo, eu só pedi a ele para eu terminar de fazer a sentença, que eu estava enrolada lá com o negócio de fundamento, eu digo, espera só um instantinho. Bem isso, né? Lembra? Mas aconteceu, né? Aconteceu.
porque, finalizando a minha fala, acho que é isso, né? Também esse lugar desse trabalho parte de uma intenção, eu acho, que é a intenção de mudar alguma coisa e que vem para mim, por exemplo, falando como cidadão, como alguém. Eu sou um prestador de serviço, né, nesse caso, e nem nesse caso um prestador de serviço, porque não foi um serviço, né, mas foi uma colaboração, mas eu me vejo como um cidadão, uma pessoa com a possibilidade também de dialogar, de certa forma, com o setor público, né? É uma possibilidade de diálogo, por exemplo, esse convite da Márcia para a gente estar aqui falando sobre isso, compartilhando sobre isso, é um campo de diálogo que eu vejo que está se abrindo, assim. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. Venha sempre, venha mais vezes, tá? Sulamita tem uma pergunta, eu acho. Diga aí, Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria só aproveitar rapidinho aí para agradecer esse espaço que a gente teve aí colaborativo de aprendizado, que eu acho que foi incrível. E, assim, eu acho, gente, assim, esse movimento de inovação, a gente está conhecendo tantas coisas, a gente está aprendendo tanto, e o mais importante, nós, como servidores públicos, a gente está tendo a oportunidade de levar para a nossa sociedade e chegar nela um serviço público com qualidade, acessível, inclusivo. E olha que lindo, usar a arte para se comunicar, a arte para chegar no cidadão que é analfabeto, que é a maioria do nosso país. Então, assim, é incrível, gratidão. Eu queria dizer para vocês também que isso aquece meu coração, sabe? Isso me dá motivação, me inspira a cada dia querer fazer mais por saber que tem pessoas como vocês. Um beijo para todos, gratidão. Estou, assim, apaixonada por esse momento hoje, foi incrível, valeu. Valeu. Então, Michele, quer dar um tchau aí para o pessoal, para a gente encerrar o Pronto. Cliente Convida de setembro? Não, com certeza. Eu só tenho a agradecer, não é, a todos vocês que puderam estar aqui na tarde de hoje, agradecer o convite. Conheci Giovana, Jaqueline, que não conhecia, nem Márcia, conheci na semana passada, não foi? A gente se reuniu rapidinho. Agradecer a todos vocês, sempre meus servidores, pela parceria e dizer que o Poder Judiciário, né, tem que se preocupar com as pessoas. Nós precisamos estar atrelados às pessoas, desde lá da gestão, né, de tentar ganhar meta, bater lá os números para o CNJ, sair bonito na fita no relatório Justiça em Números, mas a nossa preocupação primeira tem que ser com a pessoa. É claro, né, que nós estamos passando aí por demandas repetitivas, demandas em massa, litigantes predatórios, né, que o nome às vezes tem até aquele probleminha, mas antes de tudo são pessoas. Então, que a gente possa dar, né, a prestação ao serviço judiciário para essas pessoas e de maneira inclusiva, para o analfabeto, para aquele que é surdo, para aquele que é cego, para aquele que não entende, para aquele que está nervoso, né? Então, eu agradeço demais, quero deixar aqui a minha vara, a primeira vara de Presidente Dutra, sempre à disposição, e igualmente o Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Quando estiverem aqui em São Luís, por favor, fala comigo, que eu faço de tudo, trago até meus servidores para a gente vir aqui para São Luís, todo mundo junto. Obrigada, obrigada mesmo. Eba! Maravilhosa. Então, uma boa tarde, pessoal. Eu não sei, a Roberta levantou a mão só ali, antes da gente dar um tchau? Não. Você quer perguntar, Roberta? Não, só aplaudindo mesmo, perdão. Ah, então tá bom. É que a pessoa é meio míope, entendeu? Eu não consigo ver direito. A gente tem um problema, assim, de cognitivo, de eu não consigo ver quando que tá batendo palma e quando que tá levantando a mão. Mas é a miopia. Agradeço a presença de todos, todas. E aqui a gente está no 20º Link Convida, né, Márcia? Hoje eu estava vendo, começou pequenininha e hoje a gente tem bastante gente aqui com a gente. Desejar um excelente final de semana para todos e todas. Agradecer ao Cidan e a Michele pelo tempo, pela disponibilidade. E ficamos aqui, né? O link está à disposição de vocês também para parcerias, para o que vocês quiserem conversar com a gente aqui em Curitiba, estamos abertos. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, até. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.
Uhum. Que rolê. Aí,